Então, assim, não vai solucionar nada. E uma coisa que eu sempre argumento com as pessoas é que eu também tenho oportunidade de trabalhar com famílias de pessoas que se suicidaram. A perda é irreparável. Nós trabalhamos anos com uma sensação terrível de perda, de vazio e de incompreensão. Na família, que perde alguém por suicídio. Então o suicídio, além de ser um ato de fuga, ele também é um ato de ofensa a quem a gente ama. A gente não resolve o nosso problema e machuca profundamente aqueles a quem devíamos amar. Então me creia, não é saída. Há uma coisa que eu gostaria de dividir bem, e para mim é muito claro isso no escritório, no convívio com as pessoas, nos processos terapêuticos. Existem aqueles que me dizem assim: pastor, mas eu não quero me matar, eu só quero morrer. Pode dar a ideia de que não é diferente, mas é muito diferente. Tem pessoas que simplesmente elas não querem mais passar pelo que estão passando, dar trabalho às pessoas, causar problemas a ninguém. Elas entendem a morte como fuga. Existem outras que têm processos de ideação. E essa é a última característica, o último elemento que eu gostaria de tratar. O que é a ideação? É quando você de fato planeja. Quando você vai lá no Google e você abre e você procura métodos de suicídio. Qual é o menos doloroso, qual é o mais rápido, qual é o que causa menos dificuldade, qual que eu vou sofrer menos, porque eu nunca vi nenhum suicida que gosta de sofrer. Ele quer acabar com aquilo de uma vez. Então esse processo de ideação, ele é diferente da sensação de querer morrer. É um passo a mais na escala. É quando você começa a planejar. É quando você começa a idealizar. É quando a ideia deixa de ser uma sensação de querer morrer e passa a ser um pensamento fixo de eu vou me matar. Então é uma diferença enorme. E nós temos que ter muito cuidado porque esse processo é crescente. Quando a sensação de querer morrer entra, é um passo mais próximo do processo de ideação. A ideação vai ser o próximo ambiente. Então assim, é preciso que, se você compreende, identifica algumas dessas marcas, desses traços em sua realidade psicoemocional, se você tem vivido quadros de frustração, se você tem tido dificuldade de sono, se você tem tido dificuldades com pensamentos fixos, com pensamentos ruminantes, se você tem tido sensação de cansaço constante, tem percebido você mais irritado, mais intolerante, mais impaciente, se você tem se percebido com sintomas de ansiedade, de transtorno de ansiedade, hiperventilação, falta de ar, sensação de angústia, taquicardia, medo, vontade de sair correndo, vontade de não, sensação de não se conter. Se você tem tido pensamentos assim, não, eu quero morrer, ou se você tem ido já para o quadro de ideação, de planejamento, já passou da hora de você pedir ajuda. Então a resposta à pergunta do nosso tema: quando pedir ajuda? Ontem. Não deixe para amanhã. Onde pedir ajuda? Nós temos sistemas disponibilizados hoje no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, onde você pode procurar ajuda, onde você vai ser ouvido por psicólogos, vai ser cuidado por psiquiatras. Talvez alguns quadros seja necessária a medicação, e há um tabu com relação à medicação. Eu nunca vi ninguém dizer assim: ai, estou orando a Deus porque eu não aguento mais tomar remédio para coração. Você já ouviu alguém dizer isso? Não. Já ouviu alguém dizer assim: pelo amor de Deus, não fala que eu tomo remédio para pressão não, que eu morro de vergonha? Não. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém passar por um quadro infeccioso e dizer assim: shh, ora por mim, porque eu preciso largar esse remédio, eu vou ter que tomar 7 dias azitromicina. Nunca vi. Agora você fala de remédios que controlam as funções cerebrais, de remédios que ajudam você a repor serotonina, a equilibrar processos de recaptação de serotonina, que eu acredito que o pastor
O Dr. Pablo vai falar sobre isso na semana que vem, não é? São coisas mais técnicas, eu não tenho apropriação suficiente para falar sobre isso, né? Mas é impressionante isso. O tabu que se tem com relação à medicação, a procurar ajuda. É aquela coisa, eu estou ficando doido, eu perdi o juízo, eu estou maluco. Não tem nada disso. Vou dizer olhando para vocês, eu passei por isso, eu não sou louco. Eu não perdi a minha razão. Eu apenas vivi um quadro depressivo e saí dele. Com a ajuda de medicação, com a ajuda de profissionais, com o apoio da minha família. Sabe como a minha família me apoiou? Eles não interferiam. Outras famílias são mais presentes. Vou dizer uma coisa para você, meus quadros piores de depressão, eu morava a mais ou menos uns 45 quilômetros da cidade onde a minha mãe morava. E talvez a minha mãe até se assuste de ouvir isso de mim hoje, se ela estiver ouvindo essa live. Eu chegava e entrava debaixo da cama dela. O único lugar que eu me sentia seguro para dormir era debaixo da cama da minha mãe. Você vai dizer assim, você está maluco, né? Não. É uma sensação de desesperança, é uma sensação de insegurança tão grande que você às vezes cria ambientes onde você pode ter o mínimo de conforto. Eu conheço pessoas que só conseguem dormir se tiver contato físico, se alguém estiver tocando. Já ajudei pessoas em quadros graves de depressão, onde a pessoa dizia, dorme de mão dada comigo. E era um homenzão de 50 anos de idade. Então assim, são essas situações que nos indicam, são indicadores claros, de neon, aquelas luzes piscando para você. Já passou da hora de você pedir ajuda. Um outro tabu que a gente tem é que quem sente isso é gente fraca. Inclusive, pastor, eu estava aqui pensando, super-herói é só na ficção. Não existe super-herói. Nós somos frágeis, limitados, temos as nossas fraquezas e nós precisamos entender isso. Exatamente. Nós precisamos estar equilibrados emocionalmente para entender isso, que nós temos as nossas limitações. E essas limitações, elas têm que ser respeitadas. Elas são sinônimos, elas prefiguram força e não fraqueza. E na verdade, quando a pessoa se posiciona e fala, não, eu preciso de ajuda, ela está sendo muito mais forte do que fraca. De saber, de se posicionar, falar, não, eu preciso tomar uma posição, procurar um profissional, procurar orientação, procurar atendimento especializado. Ela está sendo muito mais forte do que fraca na realidade. Se ela está vivendo essas situações e suportando isso, algum tempo significa força e não fraqueza. Então é importante entender isso. Por fim, eu gostaria de terminar com a expressão do Salmo 142. Qualquer um que tenha curiosidade pode pegar uma Bíblia aí no Google ou em algum lugar, ou você que já tem uma realidade de vivência com a Bíblia. Salmo 142 é uma oração que foi tornada em cântico por um dos filhos de Coré. Coré foi um dos homens selecionados por por Salomão, por Davi, para os cânticos. Porque quando Davi reconstruiu o tabernáculo de Deus em Jerusalém, o tabernáculo de Davi não era composto por elementos físicos. Ele não restaurou o altar, ele não restaurou o candelabro, ele não restaurou a ideia de lugar santo e santo dos santos. Ele simplesmente abriu uma tenda, colocou a arca da aliança e colocou homens adorando ao Senhor 24 horas por dia, em turnos. E a adoração persistiu por 4 anos. Indistintamente, a qualquer horário do dia ou da noite, você tinha pessoas glorificando a Deus diante da arca da aliança, que representava a presença de Deus, a Shekinah, a Kabod, a presença manifesta dele, que é o termo hebraico.
Um dos homens que compunha desses especialistas como cantores e salmistas estava Coré e os seus filhos. No Salmo 142 ele diz: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? É um diálogo entre ele e o seu interior, entre a razão e o sentimento, entre a consciência e o sentimento. E ele diz: espera em Deus, eu ainda o louvarei. Aí em outro momento ele inverte totalmente a situação e ele diz: mas as tuas vagas, as tuas ondas altas têm passado sobre mim. Eu me sinto como se estivesse dentro de uma caverna submersa. Está sendo cheia e eu não consigo respirar. Isso é o quê? Ansiedade, angústia. Ele está descrevendo nitidamente um quadro depressivo. Alguns pastores gostariam de voar no meu pescoço quando eu falo isso. Mas o que um dos filhos de Coré está fazendo no Salmo 142 é descrever nitidamente um quadro de depressão. Ele vai dizer: o Senhor é a minha canção de noite, eu espero no Senhor, minha esperança está em Ti. Mas ele vai dizer: mas os meus inimigos riem de mim. Eu me sinto afrontado pelas situações. Frustração no 12. Está lá no texto bíblico, revelado como palavra de Deus que nos ensina, nos instrui e é capaz de nos tornar plenos. Porque toda palavra é divinamente inspirada para tornar o homem perfeitamente preparado para toda boa obra. Uma vez eu fui ministrar em um lugar, alguns 8 anos atrás. Eu estava expondo o Salmo 142 e falando desses elementos depressivos, e quando nós terminamos, o pastor disse: agora você vai dizer para mim que depressão está na Bíblia. A descrição do quadro depressivo no Salmo 142 é completo e complexo. Eu já tive a oportunidade de expor o Salmo 142 algumas vezes, inclusive com os termos originais escritos no hebraico. É impressionante como o Salmo 142 está falando literalmente de processos depressivos. No Salmo 32, quando Davi vai falar do pecado dele, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram dentro de mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que é isso? Depressão. Depressão mesmo. Profunda. E assim, e a gente percebe, pastor, para quem conhece, que já leu lá, nessa época, Davi não dormia. Ele fala que fazia a cama nadar nas suas lágrimas. Há um momento em que ele diz: as minhas lágrimas são o meu mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem: onde está o teu Deus? Impressionante isso. É depressão no nível profundo, descrito por homens que viveram isso. Quer um exemplo melhor? Jesus no Getsêmani. Qual é a narrativa que nós vamos encontrar da experiência de Jesus no Getsêmani? Angústia por causa da cruz, porque ele tinha plena consciência do que ia acontecer. Ele chama os discípulos para estarem com ele se adianta um pouco mais para orar, e o texto diz que ele suava gotas de sangue, rompimentos de vasos capilares, por causa de um processo de angústia profundo. O Filho do Deus vivo, e se fez carne como nós. E ele fala, literalmente no texto: a minha alma está angustiada até a morte. Alguma dúvida que ele está falando de um processo de angústia profundo? Você está dizendo que Jesus era depressivo? Não. Mas o momento... Estou dizendo que ele passou por um momento de extrema dor, de extrema angústia e de processos que estão alinhados com aquilo que a gente sente quando está em depressão. Tendo em vista que Jesus
é o Filho de Deus, mas 100% homem. Feito como qualquer carne de como nós. Como nós. Sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas. Como nós, pastor Evandro. Então é importante que a gente observe isso. E na verdade, pastor Evandro, o problema maior tem muitas pessoas que espiritualiza tudo. E a Bíblia foi escrita, é a palavra de Deus, mas foi escrita para homens, para mim, para o senhor, para os nossos ouvintes, para os telespectadores, para as pessoas que não são crentes. Se você quiser entender o que Deus vai falar com você, que Deus quer para você, leia a Bíblia. É bem simples, é bem fácil. É importante você entender que esses fatores são fatores que devem te levar à compreensão de que já está na hora, já passou da hora de pedir ajuda, de procurar suporte. Estava falando sobre isso, talvez no CAPES, talvez num atendimento, numa consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta. Lembrando que o trabalho terapêutico ele não funciona só. Em quadro de depressão eu só posso atender pessoas que já estão sendo medicadas e acompanhadas por um profissional devido, né? Então o meu papel é um papel de conversa, de alinhamento, né? De compreensão, de elementos, de tratar os elementos emocionais, afetivos, mas é necessário que haja também um processo de acompanhamento médico devido, né? Que ajuda muito em todos esses processos. Então, a resposta, Dr. Malafaia, à pergunta do nosso tema, quando pedir ajuda? Quando esses sintomas estão presentes ontem. Não espere o amanhã. Pastor Evandro, cada vez que nós nos encontramos é uma riqueza para a minha vida. Eu louvo muito a Deus pela a sua presença aqui conosco. E assim, eu tenho certeza que foi muito enriquecedor. Pastor, antes, eu só quero agradecer a confiança, o convite da Cris e do Dr. Malafaia para estar aqui mais uma vez, a oportunidade que vocês me concedem de servir. Para mim é um prazer e volto a reiterar o meu interesse e a minha disponibilidade para estar com vocês sempre que vocês precisarem. Sempre que vocês entenderem que eu posso ser útil, nós vamos estar à disposição, certo? E eu queria afirmar isso publicamente, porque eu acho importante que essas parcerias permaneçam. É de um grande incêndio numa floresta, na África, e todos os animais estavam correndo, fugindo, quando um elefante percebeu que um beija-flor passou com uma gota de água na direção contrária. O beija-flor tinha no bico uma gota de água. Ele foi no incêndio, derramou aquela gota, e voltou, foi até a água, e voltou mais uma vez, jogou mais uma gota, e o elefante ficou incomodado com aquilo, e ele disse: o que você está fazendo? E o beija-flor respondeu: simplesmente a minha parte. Então eu gostaria que essas lives fossem revestidas dessa compreensão. Se fizermos diferença para um, fizemos diferença. E nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa parte, mesmo que seja uma gota. Muito obrigado, pastor. Pastor Evandro, eu sinto privilegiado de estar ao seu lado. Muito obrigado pela oportunidade de estar com o senhor. Bom mesmo. Pastor Evandro, eu vou te usar mais um pouquinho. Eu gostaria que o senhor orasse pelo nosso povo. Gostaria de orar uma porção bíblica. Acho que essa oração ela foi ordenada pelo Senhor como dita a Arão. O Senhor disse que ele deveria colocar o nome do Senhor sobre os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lindo. Essa é a palavra do coração de Deus para a sua vida. Muito bom. Eu quero louvar a Deus. Pastor Evandro, muito obrigado. Meninos, muito obrigado. Os nossos conectados, muito obrigado a todos vocês. Nós estamos indo embora.